Lula foi traído, gente. Vocês vão ver aqui comigo, porque ultimamente está acontecendo muita coisa diferente no Brasil. O Brasil mudou muito em relação à política, principalmente nos últimos anos. Muita coisa acontecendo, muito político só atacando um ao outro. A gente não vê mais a política, a gente não vê mais aquela sede dos deputados em apresentarem projetos, em realmente batalhar por uma nova legislação, uma mudança que vai ser melhor para o Brasil, para o povo. A gente vê mais ataques e ataques, não é verdade? Ou vocês veem de uma forma diferente? Comenta aí para mim. E hoje, olha só que interessante, né? O Lula, ele foi traído, gente. O impeachment de Lula pega o Brasil de surpresa. Isso porque só tem 6 meses de governo. Se preparem para essa bomba que eu vou trazer aqui agora nesse vídeo. Antes eu queria só convidar rapidamente você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, porque esse é um canal de notícias e tudo relacionado à política, políticas públicas eu trago aqui para vocês, para que você, cidadão brasileiro, conheça a verdade. Nem tudo a mídia talvez te mostre do jeito que é, mas aqui eu leio a notícia, eu vou atrás e eu trago a minha opinião também, para mostrar para vocês uma outra versão, né? O que pode ocorrer, outras interpretações para vocês discutirem junto comigo sobre cada assunto e a gente tomar conta do país. Porque se o povo abandonar o país, gente, deixar na mão só dos governantes, a gente está na roça, literalmente, né? Então, olha só. Eu vou trazer aqui para vocês, né, duas matérias de acontecimentos que estão ocorrendo em relação ao governo do Lula. Antes eu queria só saber, você apoia o governo do Lula? O que você está achando da gestão atual dele? Comenta aí para mim. Você está achando que ele está fazendo uma boa gestão? Na sua opinião, não é uma boa gestão? Eu queria entender a opinião do público do nosso canal em relação ao governo atual, à gestão. Tudo bem que é só 6 meses, não dá para fazer tudo em 6 meses, não dá para ter uma avaliação 100% aí, né? Porque ainda está iniciando o governo, mas com base no que você viu, o que você está achando do governo? Esquece preconceitos passados, esquece, fala do hoje. O que você está vendo acontecer hoje com base nas medidas que eles estão anunciando nesse momento, nesse ano, o que você considera? Vamos dizer que você esqueceu o passado do governo e você conheceu ele agora e ele tá fazendo essa gestão. O que você tá achando dessa gestão? Comenta aí pra mim. Tá boa? Tá ruim? Tá regular? Qual é a opinião de vocês? Olha só essa notícia que saiu. Lula é o maior ladrão do país. Quem disse isso foi um deputado na CPI do MST. E olha o nível, né, gente, de debates, o nível de xingamentos que são proferidos entre um deputado e outro. E é estranho ver isso, né? Um lugar que era para ser ético, que era para ser um lugar de respeito, não se tem. Imagina se o povo embaixo começa a agir da forma como os deputados tratam um ao outro. A Constituição é clara, onde um deve respeitar o outro, mas isso não segue de exemplo no Congresso. Imagina se o povo começa a ser exatamente igual aos deputados. Como que seria? A gente viveria numa selva? Olha só, o Éder Mauro, ele sugere que se Lula foi solto, o próximo a sair da cadeia seria o criminoso Marcola, que é considerado o chefe do PCC. O deputado, ele é bolsonarista, ele é o Éder Mauro, ele é do PL e ele voltou a fazer críticas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma participação na CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O congressista afirmou que o Lula, ele era o maior ladrão do país. Segundo ele, se o petista foi solto da prisão, o próximo a sair da cadeia seria o assaltante de bancos Marcola, considerado o principal chefe do PCC, que é o primeiro comando da capital. E não só isso, né? A gente vê, por um lado, a política, como que ela está ocorrendo, percebendo o palavreado que os parlamentares utilizam com base em uma figura importante como um presidente da República. E a gente está falando, não pode falar, né? Muita gente fala, não pode falar a verdade. Gente, a verdade pode. Só que a gente fala na questão de insultos, na questão de agressividade. Por que as pessoas não conseguem ter uma inteligência a ponto de discutir de uma forma que não precisa ofender o outro? Né, falar a sua opinião de uma forma que não precisa ofender o outro, né, falar do assunto que está ali para falar, que é o caso do movimento dos sem terras, mas quer votar a ofender oposição.
Ao invés de tratar o assunto, esquece a oposição, trata o assunto. Mas talvez, será que só eu penso assim? Será que existe mais alguém que pense assim também no Brasil? Por isso que eu gosto de compartilhar a minha opinião junto com vocês. E olha só, por que eu estou falando que o Lula foi traído? Até deputados de partidos aliados do Lula assinaram o pedido de impeachment contra ele. O documento tinha 47 assinaturas até o dia 10 de junho de 2023. E ele é encabeçado por parlamentares do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a sigla que é de oposição declarada ao governo, e o mais recente pedido de impeachment do presidente Lula foi protocolado no dia 9, conta com assinaturas de deputados federais do partido como PSD, União Brasil e MDB, siglas que compõem a base de apoio do petista no Congresso Nacional. Então, o documento ele tem 47 assinaturas e ele é encabeçado por parlamentares do PL e o PSD, União Brasil, o MDB juntos, eles comandam 9 ministérios da esplanada. Nas votações vitais ao governo, as siglas apresentam traições, com parlamentares votando contra o interesse do Palácio do Planalto. E os parlamentares de partidos da base de Lula, que assinaram o novo pedido de impeachment, foram o sargento do PSD, o delegado Palumbo, o Tiago Flores e o Rodrigo Valadares. E aí a gente percebe que existe muita traição, a gente percebe como é o caso do Centrão, né? Porque o Centrão, ele é quem comanda ali no Congresso. Tanto que o Lula, para conseguir liberar, aprovar algumas medidas importantes, que é de interesse do governo dele, ele teve que liberar dinheiro para o Centrão. E foi o mesmo fato, mesmo ocorrido com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que muita gente criticou, porque o Bolsonaro antes também falava do Centrão, que ele era contra esses pagamentos de emendas e foi um dos presidentes que mais liberou emendas para parlamentares para poder comprar votos de maioria dentro do Congresso. Mas não era para o Brasil ser dessa forma. Mas é o que está acontecendo. E isso é muito grave, porque nós, como eleitores, estamos vendo tudo isso passar na nossa frente. E qual é a nossa postura, qual é o nosso posicionamento sobre isso? A gente tem o poder do voto, a gente pode mudar tudo isso nas próximas eleições, mas enquanto não chega o hoje, o que a gente pode fazer para mudar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Né? O que você acha que deve ser feito? Será que as pessoas podem se unir? Mas o Brasil, será que ele está tão polarizado, dividido entre esquerda e direita, que é o principal, né, divisão aí do país, que o povo não se uniria de forma alguma por lutar por Brasil, porque vai defender político e não o Brasil? O que você acha? Comenta aí. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Então eu concordo, eu acho que o Lula foi traído sim, porque se o partido eles fizeram um acordo e estão votando contra o governo, então é uma traição. Ou não? O que vocês acham? A gente precisa... Isso é grave, né, gente? É muito grave tudo isso está ocorrendo. Eu queria entender a opinião de vocês. Então esse é o nosso boletim. Um beijo, obrigada. Fiquem atentos. Pode acontecer muita coisa. Já tem 6 pedidos de impeachment contra o Lula. Isso porque é 6 meses de governo. Um por mês, né? Dá certinho. O que vocês acham? Vocês acham que vão dar alguma coisa? Lula comprando briga com Arthur Lira, que é o presidente da casa, ele é quem tem poder de abrir esses impeachments aí. De colocar esses impeachments para votação. Será que ele colocaria? Será que isso seria um erro? O que vocês acham? Comentem aí. Um beijo, até logo.